Começando mais um Shade Leriado, rapaz. A gente deu um tempinho, tava um pouquinho parado, mas agora estamos de volta. Você curtiu aí o Sérgio Alves, também teve aqui o puxador da torcida do Fortaleza, né? O grande, esqueci o nome dele. É o Popó, o grande Popó, que teve aqui, falante demais. E a gente, olha, só sobe, entendeu? Como diz o Werner Júnior, foguete não tem ré, né? Estamos aqui com ele, Manuel Tobias. Manuel, apertar a mão de um cara desse, rapaz. Manuel Tobias, grande astro do futsal, melhor de todos os tempos, digo logo. E tá aqui ele, Manuel Tobias. É uma honra te receber aqui. A gente tava conversando antes, desculpa, só entrar nesse contexto. Que Deus nos surpreende, né? Demais. Deus nos surpreende. Eu sou cristão, não tenho vergonha de dizer isso, sou isso evangélico, você também. E cada dia mais a gente tem que carregar isso. A galera tá se escondendo aí, né? A gente não se esconde nessa questão. E Deus nos surpreende. Em 98, ali quando eu tava começando a jogar um futebolzinho, um futsalzinho e tal, era você que eu tinha como referência. Você e o Lavoisier. Eu tinha os dois grande como referência. Grande Lavoisier. Porque você e o Lavoisier nos davam orgulho. Naquela época tinha um patriotismo muito grande, né? E um regionalismo também. E todo mundo pensava que você era cearense. O Lavoisier de Ocara. E aquilo dava um orgulho danado na gente. Tipo, olha, o Ceará tem o melhor futsal do Brasil. Tem o Lavoisier na seleção, tem você. E Deus faz um negócio tão bacana na nossa vida que Ele transforma referências em pessoas que tá ali, tá do seu lado. Você vai conversar um pouquinho. Eu tô até um pouco emocionado, porque é assim mesmo. Mas Deus faz isso nas nossas vidas, né, cara? Sem dúvida. Primeiramente, é um prazer estar aqui, parabenizar o programa aqui de vocês, o podcast aqui, que a gente sabe que é muito, muito bacana, então a audiência maciça. Felicitar por convidar pessoas como Sérgio Alves, principalmente. Alves é resenha da casa. Meu conterrâneo, e não só de Pernambuco, mas joguei contra o Sérgio Alves nas categorias de bases lá em Recife, né? Eu sou um pernambucano que me apaixonei por uma cearense, a minha esposa Cássia, que eu estou casado há 30 anos, né? Nosso filho é cearense e eu me considero um filho cearense, também de fato de direito, né? Uhum. E para mim é uma alegria muito grande, e Deus é isso mesmo, Deus é Deus de surpresa. A gente, de repente, eu nunca imaginava que até mesmo eu poderia chegar onde Deus permitiu chegar, né? De chegar numa seleção brasileira. Imagina, você sai lá de Salgueiro, sertão pernambucano, com todas as dificuldades, né? As perspectivas não eram essas, né? E você chegar a passar 14 anos ininterrupto numa seleção brasileira, né? Na verdade, eu estou falando aí de 4, 5 ciclos. É verdade. Né? E você se manter. Mas para mim o mais importante não foi só isso, né? Que foi importante. Mas o mais importante é que dentro da minha jornada sempre existiu essa jornada espiritual na minha vida. Você era conhecido como atleta de Cristo. Também. E aí eu tive esse privilégio, porque quem me apresentou, eu já nasci, né? No berço. Na verdade, eu saí da maternidade, né? No colo da minha mãe ou do meu pai, eu não me lembro disso, mas quando eu nasci, eu já estava dentro de um lar evangélico. Meus pais já eram evangélicos, meu pai da presbiteriana, ali em Salgueiro, e toda a minha família. E isso foi muito importante para mim, muito importante, principalmente, né? Para nos dar a certeza e a convicção de que tudo que a gente conseguiu teve um esforço. Claro que teve um esforço. Lógico. Mas a gente sabe que quem direcionou, quem abriu portas foi Deus. Então, isso, com todos os meus defeitos que eu tenho, porque nós não somos perfeitos. Sim. Né? O crente, o cristão, a gente tem que saber disso. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É verdade. E não somos perfeitos, mas sempre existe um mais, né?
somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então eu fico muito feliz, fico muito à vontade de dizer que passei por vales, passei por desertos, passei por picos bacana, tive uma carreira também espiritual de luta, e a nossa luta não termina. Só vai terminar quando Jesus voltar outra vez. E isso foi fundamental para mim também, se manter sempre com os pés no chão, porque o nosso Deus nos surpreende. Um dia você está em cima, um dia você está embaixo. O importante, eu vi aí você falando, né, do posicionamento, o importante é você ter a convicção de que se você de repente não é reconhecido pelo mundo, isso a gente não pode estar preocupado. Agora, nós temos que estar se preocupando todos os dias em ser reconhecido por Deus. Essa é a minha preocupação e a nossa luta diária. Quando eu disse que tem gente às vezes se escondendo, eu não estou falando de defender bandeira nem nada. Tipo assim, porque a gente sabe que, você disse, como a gente é justificado pela fé e pela graça, nós somos salvos, tem algo dentro de nós que se chama Espírito Santo que não dá para esconder. Claro. Né? Claro. Não, tudo que a gente fizer, se você é um contador, no seu trabalho você também externa isso, que você é cristão. Antigamente tinha, né, aquele negócio que a pessoa chegava no local, mesmo antes de falar, a outra pessoa já sabia que ele era da igreja, né? Hoje em dia tem se perdido um pouco disso, né? Porque o que acompanha a jornada cristã é o testemunho. São duas coisas importantes, né? Primeiro, você saber onde você vai passar a eternidade. A eternidade não sou eu que falo, a palavra de Deus é que fala. O próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Jesus aponta o caminho. E a segunda é o testemunho, porque não adianta você falar de Jesus e fazer uma coisa diferente. Não adianta você dizer que ama Jesus e ser um legalista, e ser um religioso. Né? O importante é saber que eu e você, né, e o pessoal que deve estar assistindo, ver que o mais importante é você estar no caminho e buscar conhecer esse Jesus. Amém. Muitas pessoas conhecem Jesus da Bíblia, né? E tem muitas pessoas que conhecem Jesus da religião. E há uma grande diferença. Nós temos que conhecer o Jesus, Deus, o Espírito Santo, que nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, da Bíblia. Que é universal. Amém. E nesse lar cristão você nasceu, você estava me contando, naquele lá de Salgueiro, quantos irmãos nasceram lá? Eu nasci em 1971, em Salgueiro, né? E quando eu nasci, já tinha 6 na minha frente. Tinha 6 na... eu fui o 7º, né? E depois de mim teve mais 3 para frente. Ou seja, então, o presbítero trabalhou. Meu pai e minha mãe, naquela época, a televisão eles não gostavam muito, né? Mas naquela época era mais fácil, assim, ou menos difícil, vamos dizer assim. Fácil não, foi difícil. Meu pai, diretor de escola, né? Meu pai de Recife, ele passou no concurso na época do servidor da educação de Pernambuco, e aí surgiu a vaga de assumir a diretor da escola Urbano de Sá, foi a escola que eu estudei. E aí ninguém queria, ele olhou no mapa e foi. Chegando lá, minha mãe já era professora dessa escola, que ele assumiu como diretor. Não demorou muito, eles se conheceram, casaram e vieram os meus 9 irmãos, né? Eu fiquei em Salgueiro até meus 11 anos, quando papai e minha mãe, vendo a galera crescer e também tendo uma visão, eu acho que de Deus, com certeza, direcionou todos os meus irmãos, né? E a nós também, os menores, para ter uma oportunidade, uma cidade grande, Recife, para estudar. E foi assim quando eu cheguei em Recife em 1981, e janeiro de 81 foi quando eu cheguei em Recife, e aí morando ali no bairro chamado Cordeiro, na Caxangá,
Papai nos matriculou na escola Barros Carvalho, né, que era pertinho de casa. Uhum. A mim, minha irmã e meu outro irmão, que eram os menores. E aí eu fui para aula, primeira semana de aula. Contei o que aconteceu na primeira semana de aula. Primeira semana de aula, no ano letivo de 81. Eu não me lembro se foi numa terça ou numa quinta. Teve a aula de educação física e naquela época tinha aula, a gente tinha aula de educação física. Educação física. Eu estudava no período da manhã e era de 11 a meio-dia, né? Uhum. E aí fomos fazer a aula, o professor lá, o meu professor, o professor Valdir Pacheco de Araújo, na quadra que não era coberta, tinha uns buracos lá de cimento, e nós fomos fazer a aula de educação física. E foi, na época era futebol de salão, né? Isso. E ele disse, ó, hoje a prática de vocês é futsal, e eu estava lá e estava com o meu quichute, que eu tinha um quichute na época, amarrado na canela. Grande quichute. Quem é da década de 80, 90 vai lembrar aí, né? Não levanta a mão para não entregar a idade, né? Mas eu tinha esse quichute e o professor me colocou logo de cara para jogar o futsal. Na primeira aula de educação Na física. primeira aula. E aí eu destruí a aula dele, porque eu joguei muito. Eu jogava em Salgueiro, né? Eu já jogava com os meus irmãos maiores, de 15 anos. Eu com 9, 10 anos já jogava contra eles. Tá. E jogava também, tomava couro deles, mas também não tinha medo. E com certeza isso me preparou. Quando eu cheguei lá, a faixa etária era igual. Pra mim, eu disse, rapaz, eu vou brincar aqui. E deitei nesse dia. E nessa aula, eu só tive a oportunidade de fazer a única aula. Foi essa. Porque somente. Depois disso, o professor, você mora onde e tal, foi em casa, porque nessa escola o professor já tinha uns 2 meses antes um trabalho com a equipe da minha categoria, que na época era sub-13, que ia compensar em abril o Campeonato Pernambucano, né? E aí ele visualizou e me chamou para jogar na equipe, já foi em casa, e eu cheguei em casa com ele, né? E já falou com meu pai, com minha mãe, e deu tudo certo. E aí no outro dia eu fui voltei para a escola, obviamente, para estudar. Ele foi na sala lá e disse, quer falar contigo, você não precisa fazer mais aula de educação. Por isso que eu falei, foi minha estreia, minha despedida. Só foi uma aula? Uma aula só. Aí depois ele te dispensou dispensou da aula, porque a gente fazia atividade 2 vezes na semana com a seleção. Treinos, né? Da seleção. E assim foi, eu joguei o Campeonato Pernambucano, e o futsal entrou na minha história dessa forma. A gente foi vice-campeão, eu fui o melhor jogador da competição. E aí eu joguei contra as equipes do Náutico, enfim, Santa Cruz, Sport. E no final disso aí, o professor me levou a jogar numa equipe chamada Associação Atlética Bandep, que era do Banco do Estado de Pernambuco. Que tinha uma categoria de base mais sofisticada, mais profissional. E aí eu ganhei bolsa de estudo para estudar. E aí já foi Passei 1 ano, 2, no ano seguinte eu fui para o Náutico Capibaribe, que foi aí que foi a minha verdadeira adaptação, a minha verdadeira formação, vamos dizer ali assim. Foi no Náutico, foi um pé pro profissional, ali já Exatamente. Era um profissional. Já foi um pé pro profissional, que eu passei 3 anos. Eu passei 3 anos. E ali, quando eu cheguei também, eu jogando futsal, aí a galera do futebol, porque era dentro do clube, Clube Náutico Capibaribe, vendo a gente jogar, chamou também para jogar futebol. E aí a gente gosta de jogar. Entre futebol e futsal. Joguei futsal, os 2. E no futebol era qual a posição? Eu jogava de volante, primeiro volante. Até curioso que eu estava falando aqui para você, eu jogava contra o Sérgio Alves, né? Foi aí que eu conheci o Sérgio Alves. O Sérgio Alves, só que a categoria de base dele foi feita no esporte. E aí a gente jogou algumas vezes contra. Eu cheguei a marcar o Sérgio Alves, que a posição dele era o contrário. Né? Ele jogava com a 10, no esporte era um meio campista, né? E eu jogava marcando ele. Tu jogava ali com a 5? Eu jogava com a 5. Com a 5? Eu marcava literalmente o Sérgio Alves. Rapaz. E toda vez que a gente jogava, eram bons confrontos. O Sérgio Alves sempre teve essa
essa desenvoltura, né? Sempre foi destaque também. É engraçado as coincidências, né? Bate ali, os dois no Ceará, aqui no estado do Ceará, ídolo de um estado, né? Tanto o Sérgio Alves pelo time do Ceará, Com você certeza. na seleção, jogou aqui também, né? Eu joguei aqui no Banfó, né? Como foi essa transição de Recife, Pernambuco, Então, até chegar no Ceará? O futsal, como eu falei, eu jogava os dois. Quando chegou em 89, 90, eu tive que decidir entre um ou outro. E a decisão não foi muito difícil, porque no futebol eu jogava, era titular, já era categoria sub-20, sub-17, sub-20, né? E no Náutico eu era categoria sub-17, 17 para 18 anos. Sim. Só que no Náutico, além de jogar futebol, além de jogar o futsal na minha categoria, eu já não estava mais jogando. No último ano, quando chegou em 89, em 89, quando chegou esse ano, eu não joguei mais na minha categoria. Eu já estava jogando no adulto profissional do futsal. Acima, do futsal. Do futsal. Eu tinha 17 para 18, já jogava no adulto. Eu só jogava na minha categoria quando tinha um jogo importante, aí eu descia só para jogar. Era assim. Sim. E no futebol eu ia jogar coincidindo, tinha que alinhar e tal. Nesse inteirinho já tinha um contrato? Já tinha um contrato. Tinha um contrato. Eu já ganhava uma coisa no campo e uma coisa no futsal. No futsal era sempre mais. Foi que, no ano seguinte, essa é a minha transição, né? No ano seguinte eu fui jogar um campeonato brasileiro pela seleção pernambucana de futsal em Minas Gerais. Que era muito comum naquele Que era muito comum, seleções do estado. E eu fui. E me destaquei em Minas Gerais, foi em Minas Gerais. E lá tinha um time do Paraná, de Curitiba, chamado Candeias Clube de Turismo. Que era um dos times que investiam muito forte. Era o time da General Motors, aí tinha um time da Enxuta, da Bradesco, eram esses muitas 4 times. Tinham ali, né? Muitas marcas. Eu lembro da Sadia, Perdigão. Mas esses 4 times, eles investiam como? Eles pagavam, bancavam, né? E dava tudo pra gente. E foi assim comigo. E aí, no início de 89, eu me transferi para Curitiba. Caramba. Abandonei o profissional do Náutico, o futebol e fui jogar em Curitiba. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi lá jogando pelo Candeias Clube de Turismo. Porque naquele ano, na metade do ano, teve a Taça Brasil, que foi em Caxias do Sul, nós fomos vice-campeões. Só que eu passei o ano todo. E lá no Sul, o meu desenvolvimento foi muito mais rápido. E com isso, todo mundo me conheceu no Sul. Né? E eu joguei no Paraná, naquele ano, fui campeão da minha categoria, sub-20, e vice-campeão adulto, jogando pelo Candeias Clube de Turismo. Ali teu nome já começou já a rolar começou. Ali, né? E aí o que aconteceu? Nas minhas férias, eu ia continuar lá, no mesmo time adulto. Sim. Nas minhas férias, nesse ano de 89, surgiu a Votorantim, que é bem conhecida, a Votorantim, que lá de Pernambuco, surgiu de uma forma muito parecida com a época aqui do Sumov, Banfó, que aí os caras jogavam profissionais, os caras largavam todas as... E aí tinha uma recompensação, uma recompensação financeira para você fazer só aquilo. E no meu estado começou com a Votorantim. Eu de férias, falaram de mim e foram na minha casa e eu acabei não voltando para o Candeias. Eu acertei um contrato com a Votorantim para jogar o sub-20, que eu tinha ainda 18 anos, né? Olha aí. Eu tinha 18 anos e para compor a equipe adulta. E foi assim que eu iniciei em 1990. No início de 90, nós fomos fazer uma série, passamos um mês a Votorantim, jogando contra Bradesco. A gente foi para o sul do país para fazer uma preparação. E nessa preparação, eu iniciei na reserva e voltei titular absoluto. E aí tudo começou, a minha trajetória aí, porque em abril teve a Taça Brasil, que foi em Santa Catarina, na casa da Perdigão, era uma equipe muito famosa na época.
E nós fomos vice-campeões. E aí eu fui convocado para a seleção brasileira. Pela primeira vez. Pelo técnico Tacão. Eu tinha 17 para 18 Isso anos. já no adulto da No seleção. no adulto. Eu faço aniversário dia 19 de abril, então a final foi dia 11 de abril. Eu não tinha 18 anos ainda completado. E aí eu sou hoje, na história do futsal brasileiro ainda, e na história do futsal pernambucano, o atleta mais jovem a ser convocado para uma seleção brasileira. Isso começou em 90 e durou até 2004. Foram Esse 14 anos. Foi uma convocação para um campeonato específico? Foi a preparação para... Foi minha primeira convocação, onde nós fomos convocados, ficamos praticamente 10 dias no estado do Paraná, já preparando-se para o Mundial que ia acontecer 2 anos seguintes, como aconteceu em Hong Kong, que foi meu primeiro Mundial. 92 em Hong Kong, 1992. E aí a gente chegou lá, fomos campeões. Então, essa jornada com a seleção iniciou em 1990 e terminou em 2004. Ou seja, foram 14 anos. Aí tu voltou pro Votorantim? Não, aí nesse ano, em 90, eu me destaquei na Votorantim, né? Aí eu tive uma proposta do Banfor. Aqui em Fortaleza. Que já estava se destacando como um time muito forte. Né? Muito forte. Porque tu lembra de mais alguém ali no Banfor que se destacou? Lembro. Eu me lembro que quando eu cheguei, o Gera foi para a Espanha. Uhum. Mas ficou aqui o Belfort, o Glaucio, o Mauro Brasília, que é o pai de Renier agora, sim, né? Tinha quem não se move mais. Aí vieram o Ortiz, Burruga, pro Banfor veio o Jorginho e o Vander Acovino. Ou seja, o Vander foi para a seleção também. Exatamente. Né? Ou seja, de 10 jogadores que eu falei aí, esses 10 faziam parte da seleção brasileira. Era quase a base da Era seleção. A base toda aqui. Fora Fernando, goleiro, fora outros goleiros, né, que jogaram aqui. Então, quando eu cheguei aqui no Banfor, em janeiro de 91, eu caí no time certo, né? Massa. E foi muito bom para mim o meu aprendizado. Cheguei aqui em janeiro de 91, o ano seguinte eu conheci minha esposa. Aí ficou melhor. Aí ficou melhor. Mas assim, eu te falo que a preparação foi muito importante. Né? Assim, eu sei que tu veio de Pernambuco, aí foi para Curitiba e voltou para Pernambuco. Aí depois veio para cá. Aí joguei em 90 e em 91 eu comecei aqui. Aí, assim, tu sentiu alguma diferença? Que ou se adaptou logo em Fortaleza? Não, tranquilo. Até porque Fortaleza é muito parecido com Recife, né? E assim, foi uma empatia muito grande. Foi. Gostei demais do povo cearense. O povo cearense também me recepcionou muito bem. O Banfor treinava onde? Nós treinávamos pela manhã... de todos os dias, de manhã e de tarde, né? A gente treinava pela manhã no calçado na Beira-Mar, era físico, geralmente de manhã era físico. Ou na pracinha ali em frente ao Hospital Geral, né? Sim. A gente fazia lá. Nosso preparador físico era o professor Neides Nobre Nascimento, que virou meu amigo e virou padrinho de casamento meu. Olha aí. E à noite a gente sempre treinava no Colégio Cristo ou no Circo Militar. A gente treinava lá. Quando tinha jogos assim, que a gente ia jogar, a gente fazia uma adaptação, um treino apronte no Paulo Sarazate, que era o nosso palco aqui, né? Sim, porque o S.D. Borba era do Sumov. A gente só ia jogar no S.D. Borba quando a gente ia jogar contra o Sumov. Que era o outro time que era outro time, exatamente. Um grande time, com grandes craques também. E então era assim que a gente se movimentava aqui, e eu passei 2 anos aqui, onde a gente jogou 8 torneios, nós fomos campeão em 4 e vice em 4. E foi aí, nesse período de 2 anos, que eu continuei na seleção brasileira, dei continuidade, né? Porque o difícil não é chegar na seleção brasileira. Permanecer lá. O difícil foi permanecer. Concorrência muito grande. 14 anos, todo ano, jogadores. Eu joguei 4 mundiais, né? Foram 4 ciclos, de 4 em 4 anos. E aí a gente foi muito feliz aqui. Eu falo que
o Ceará, o futsal cearense me deu a cereja do bolo que faltava, né? Pra se firmar. Eu sei que eu fiz a minha parte, mas foi muito importante as pessoas que eu joguei, os treinadores, os jogadores foram E é foram engraçado essenciais. essa simbiose que teve Manuel Tobias e Ceará, o estado do Ceará. Porque, como a gente estava conversando, muita gente pensa hoje que ainda a galera das antigas pensa que o Manuel Tobias é cearense. Mas eu sou, de coração, mas eu sou. Não é? E teve essa identidade porque todo mundo torcia pelo Manuel Tobias, o próprio Lavoisier também, porque tinha aquela identificação, é do Ceará Isso, e tal, isso. a gente tem que torcer por eles. E foi muito por aquilo que você fez no time do Banfós, né? Vocês foram campeão da Taça Brasil, né? Taça Brasil, aquele nós fomos título campeão, Copa Manchete, enfim, circuito nacional. Campeão A gente tudo, ganhou muita coisa aqui, graças a Deus. E eu acho que era por isso, porque a garra, a forma que a gente jogava, eu acho que se identificou muito com o público, com o povo, não só do Ceará, o povo nordestino, né? Então o Ceará, porque o eixo do futebol, até no futebol normal, não só do futsal, é mais ali pro lado do sul, né? Isso. E quando o Ceará, o estado do Ceará começa a se destacar, ou ter algum jogador que se destaca, o cearense acaba abraçando. Foi isso com o Cebolinha na Copa América. O próprio Sérgio Alves, que veio para cá. Sérgio Alves. Exatamente. O Magno Alves. Né? Exatamente. Então, todos esses atletas que representam o Ceará, o cearense abraça com força, cara. É assim que o Ceará... Porque tem essa questão, né? Ver que o cara ali, poxa, o cara é de fora. Beleza. Mas, poxa, o cara tá fazendo o seu trabalho, tentando fazer esse trabalho com excelência em prol do esporte cearense, defendendo as cores aqui, o estado. Isso é no esporte, de repente, no lado empresarial. Muitos empresários, né, que residem hoje aqui no estado do Ceará não são cearenses. Mas, né, o que é que eles trouxeram para o desenvolvimento aqui no estado do Ceará, né? Empresários de Carioca, Paulista, enfim, de outras querências aí, hoje são radicalizados aqui, os filhos são daqui, mas trouxeram um desenvolvimento grande para o estado do Ceará. E eu acho que é por isso mesmo que o cearense reconhece, né? Isso. O cearense, ele não é ingrato, ele reconhece. Aí veio o teu primeiro Mundial em 92. 92. Aquela experiência de... Foi onde o Mundial? Foi em Hong Kong, né? Meu primeiro Mundial, eu tinha 20 para 21 anos. A primeira luta, né? Primeiro braço da jornada era permanecer na seleção, porque eu fui convocado em 90 e aí teve 2 anos de preparação, né? E para isso, para você permanecer, você tem que estar em destaque aonde? No seu clube. É verdade. Você não pode deixar a peteca cair, né? Senão... E aí, graças a Deus, chegamos no Mundial em Hong Kong, onde nós tivemos a preparação em Belo Horizonte, 40 dias e depois mais 20 e poucos dias de campeonato em Hong Kong, na China, e nós fomos campeões, né? Nós fomos campeões. Eu fui um dos destaques, né? Nesse Mundial de 92, o melhor jogador do mundo foi o Jorginho, o pivô, com todos os méritos. Eu fui eleito o melhor ala do campeonato, que eu jogava na ala, né? Na verdade, eu era universal, né? Eu lembro que você, às vezes, tomava uma posição de fixo. Ala, mas né? Tudo estratégia. Porque eu tive esse desenvolvimento, né? Eu percebi que eu precisava, não só na minha função, mas, poxa, eu posso ser bom aqui também. E eu acho que foi por isso que eu me tornei um jogador de futsal completo. Porque eu só não atuava no gol, né? Mas ficava ali em todas as posições. Mas eu jogava bem. Isso. Onde eu caí, eu fazia bem, com excelência. Hoje em dia existe o pivô, né? Que o pivô, ele tem que ter uma categoria muito grande ali para jogar ali. Além da desenvoltura de prender a bola. Isso. Né? Tem que marcar bem. Isso. Exato. Que é a primeira linha, né? Primeira linha. E eu fazia muito bem isso. Assim, estratégias, vamos dizer, quando... A gente... Porque a maioria dos pivôs hoje, e naquela época, são aqueles jogadores que... Não é que eles correm menos, mas
é diferente. Sim. É um sim. centroavante hoje, Sim, vamos sim. dizer, um É o centroavante. 9. Era um um 9. Vai correr muito para trás? Não vai. Não vai. Se bem que o futsal precisa disso, né? Mas, e quando a gente via que a gente não conseguia manter aquela pressão da primeira linha, aí eu ia para pivô, porque eu tinha mais fôlego. E sabia fazer e sabia jogar de pivô. Porque não é só marcar. Eu vou marcar para cima de você, fazer pressão, você toca a bola, mas de repente se a bola volta, você tem que já se posicionar. E eu tinha isso. Eu fazia muito bem isso, né? Aí então, como é que marca? Vários jogos da seleção brasileira nós ganhamos dessa forma, principalmente quando a gente pegava as equipes mais com condições de igualdade, Espanha, Rússia, né? Em 92 eu não lembro, mas por vídeos, né? Eu vi que a final foi contra os Estados Unidos. Foi difícil, mas foi até um placar. Foi difícil, né? Foi difícil porque... E foi uma surpresa. Estados Unidos. Estados Unidos foi uma surpresa. Porque o que acontece? Muito bom. E para explicar, né? A gente está aqui também para aprender com o esporte, a cultura do esporte. Ali em 1992 foi o segundo Mundial oficializado pela FIFA. E antes desse Mundial, a FIFA produzia ou bancava, vamos dizer assim, internamente, campeonatos com aquela bola de futebol de 5, que quicava. Que é o que tem muito nos Estados Unidos. Como é o nome do esporte, meu Deus, esqueci. Que é o showman. Sim, o showman, sim. Que showman. A bola não para, a bola não sai, são 5 na linha em vez de 4. Isso. E aí a FIFA queria transformar o futsal ali. E claro que não ia, teve muita resistência, principalmente dos outros países, que o futsal não tem nada a ver, né? Muito diferente. E aí o primeiro mundial pela FIFA foi em 1989, que foi na Holanda, que a FIFA promoveu. E a bola era o quê? Era maior. Era a que pulava. E aí, para nós, quem foi jogar, não foi nem a seleção brasileira. A Confederação Brasileira, sabiamente, de uma decisão correta, pegou o time da Bradesco, que na época era um time muito bom, e foi representar o Brasil nesse Mundial e acabou sendo campeão. Passaram-se mais 3 anos e a FIFA disse, agora nós vamos fazer um Mundial melhor do que o outro. Beleza, só que na hora lá a FIFA não deixou mudar a bola. De novo o balão. Não, a bola tem que ser a nossa, da Adidas e tal. E aí fizeram um acordo, e que foi o que aconteceu, muito bem. Mas nós vamos participar, mas a bola vai ser o último ano dela. E foi. Tanto é que a gente jogou o Mundial com a bola quicando, tivemos que fazer uma preparação ajustada de adaptação, porque a nossa bola era diferente. Por isso e com isso, quem se beneficiou? O time americano, porque o time dos Estados Unidos... Já jogava o que é que eles, pronto, perfeito. O que é que eles fizeram? Eles não convocaram os jogadores de clube, eles pegaram a turma do showball, que já jogava bem, e tem campeonato lá. E é difícil, viu? Tem campeonato lá, se adaptaram às regras do futsal e botaram e fizeram uma seleção. E aí, quando chegou lá, eles se destacaram, porque a bola diferente, e a bola diferente faz muito. Demais. E eles conseguiram chegar na final com a gente. E foi difícil. Uma bola diferente, isso, um balão. Exatamente. Rapaz, você imagina jogar o futsal hoje, numa quadra grande que as quadras sempre foram grandes, né? Com a bola de futebol de campo. Cara, inimaginável. É por isso que eu pensei, na hora que eu vi o vídeo, será? Porque muita coisa mudou no futsal, né? Mudou as regras. Jogava o lateral com a mão. A FIFA, quando assumiu o futsal em 1989, assim, o grande salto do futsal também tem uma mão, né, de desenvolvimento, vamos dizer assim, da FIFA, né? E eles conseguiram regulamentar a regra em todo o mundo, né? E tanto é que em 92 foi assim, e nós fomos campeões. Tá aí uma boa, um bom
Boa explicação do motivo, né? É, porque eu imaginava que aquela bola era assim. Será que naquele tempo o futsal era daquele jeito? Não, a bola era menor, não quicava, ficava mesmo, no chão, era da pênalti a nossa aqui, né? Então, aí, mas vocês mesmo com bola grande foram lá. Porque tivemos tempo, né? Nós tivemos praticamente 40 dias. Ficar praticando com a bola oficial, né? Eu me lembro que aqui a temporada de 92 do Banfó terminou em novembro. Não, em novembro não, no final de outubro. Porque início de dezembro começou o campeonato lá. E aí a gente teve um mês de novembro todo para fazer a preparação, principalmente a adaptação com a bola. Com a bola, olha aí a explicação aí. E para voltar a pequenininho, mesma coisa? Teve, mas é mais fácil, né? Porque queira ou não queira, tu aí tá mais adaptado. Aí não teve vez, né? Não, mas assim, eles tinham uma bela equipe. Tinha, né? Jogadores fortes. E desde aquela época os Estados Unidos implantou, eles jogavam com a gente, porque na nossa época a gente jogava mais tempo. Sim. Né? As substituições, vamos dizer assim, geralmente aconteciam com 10 minutos né? Aí tu descansava um pouquinho e voltava. Eles em 5 minutos já trocavam desde aquela época. Por quê? O showball te dá isso, porque não para. Isso. O showball não tem lateral, a bola não sai. Não sai, é ali dentro. Né? É ali dentro. E aí eles trocavam, eles têm esse condicionamento. E isso também foi uma surpresa para todas as equipes. E eram bons jogadores, Aí, nós vencemos porque a gente se preparou muito bem a seleção. E tinha, tinha o Ortiz, tinha o Vander, tinha o Fininho. Eu jogava também, tinha o Serginho, goleiro. Quer dizer, Ortiz é aquele Ortiz que jogou no Sumov, que é o pai do Léo Ortiz, que joga hoje no Bragantino. Olha aí, é sério. Olha aí, ó, Léo Ortiz, filho do Ortiz. O Ortiz jogou em outro time também com você, no Inter, foi? O Ortiz eu tive o privilégio, joguei com ele muito tempo no Internacional, com ele na Malve, no início da Malve, e joguei muito tempo com ele na Impacel. Aí, então era companheiro. E seleção brasileira eu joguei praticamente uns 10 anos com o Ortiz. Então companheiro. Joguei com ele 10 anos, Fininho, Vander Iacovino, Jorginho, Lavoisier, Schumacher, essa que turma era outro toda. Grandão, né? Também. Essa turma, essa geração aí do Schumacher, Falcão, Lenise, esses caras também fantásticos. Tudo aí. De Fortaleza, Ceará, a despedida daqui. Joguei em 92, foi meu último ano aqui, 2 anos. Conheci a minha esposa, né? Sim. A Cássia aqui. E aí, em outubro de 92, eu tive uma proposta irrecusável da equipe da Impacel, que na época fazia parte do grupo Bamerindos, né? Muito forte. E aí eu disse, eu tô casado, eu preciso agora buscar minha independência financeira. E aí, graças a Deus, eu falo que minha esposa Cássia foi uma das mulheres mais corajosas do mundo, né? Porque, com certeza, teve o propósito de Deus. Sim. Eu conheci Cássia no dia 11 de junho de 92. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, começamos a namorar oficialmente. E no dia 26 de dezembro de 92, estávamos nos casando. Caramba. Então, a gente teve um período de 6 meses de namoro. Desses 6 meses de namoro, teve o Mundial em Hong Kong, onde eu passei 40 e poucos dias fora. E eu casei com Cássia. Não aconselho, né? Deu certo, glória a Deus, né? Amém, deu certo. amém. Hoje nós temos 30 anos de casado, né? Temos um filho chamado Lucas, que é casado também. Nós ganhamos uma filha chamada Vitória. Meu filho está casado, vai fazer 2 anos e 7 meses agora. Mas... Ainda não tem neto, né? Não, ainda não. Estamos aguardando. Então a gente sabe que foi a mão de Deus, né? Sim. E Cássia, para mim, foi muito importante, porque além de ser minha esposa, a mulher que eu amo, e principalmente Cássia cuidou da minha carreira. Cássia virou minha empresária nesses anos todos, né? É engraçado, a Bíblia, ela voltando à parte cristã de nós dois, né? A Bíblia, ela é certa em dizer que uma mulher sábia, ela edifica, né? E parece que ela dá... Eu senti muito isso depois que eu casei. Eu estou com 10 anos casado. E ela dá uma certa organizada na sua vida.
E não é aquele negócio que vai lhe prender. Não, pelo contrário. Ela embarca na sua ideia, mas ela tá ali para organizar o negócio. Provérbios fala, 18, né, que o homem que encontra uma mulher encontra um tesouro. Encontra o tesouro. Que é essa mulher da mulher virtuosa. Exato. Que está lá em Provérbios 31. E sem dúvida é isso. A Bíblia tem coisas que as pessoas falam que a Bíblia proíbe, mas a Bíblia não proíbe. Não proíbe. Né? Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, meu manual é a palavra de Deus. Né? Amém. Quero repetir aqui, meu manual é a palavra de Deus, meu manual não é a religião. Né? Hoje eu estou fazendo parte da comunidade CC Videira, já tem 10 anos. Eu, minha esposa, meu filho e minha nora. Nós servimos lá, nós somos líderes de GC, de casais, eu e minha esposa, estamos no momento. Nossa. Mas eu quero dizer que todo dia nós temos que conversar com o Pai. É, verdade. Todos os dias nós temos que ter o nosso SMD, né? Seu momento com Deus, né? E eu digo que eu sou mais feliz porque, graças a Deus, Deus nos amou primeiro. É verdade. Porque o pastor Costa Neto, que é o nosso pastor sênior de lá, ele fala uma coisa que é verdade. Se Deus fosse gente, não prestava não. Já pensou se Deus fosse gente? Porque é difícil. Nós somos difíceis. Né? Nós somos muito difíceis. Mas a palavra de Deus fala que é pela graça. O favor é merecido. E nós estamos aqui pela graça. Pela graça, favor merecido. E as pessoas têm que entender isso daí também. Acho que, até fazendo autocrítica não a religião, mas algumas pessoas, né, que estão no meio, quando elas começarem a entender isso daí, porque às vezes as pessoas se acham merecedoras de alguma coisa, as próprias pessoas, né? E às vezes ficam com raiva quando alguma coisa não acontece do jeito que é para acontecer, né? Mas se ela começar a repetir, olha, a minha graça te basta. Claro, porque a gente tem que entender que Deus não tira de nós a nossa responsabilidade. Sim, não tira. Sim. Eu tenho responsabilidade. Lógico. Eu como filho, como pai, como amigo, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas a gente tem que entender que nós devemos depender de Deus e da suficiência dele. Né? Claro que ninguém vai ficar, Senhor, vou olhar de braço cruzado. Não, eu tenho que fazer minha parte. Pelo contrário. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. É verdade. E aí, você saiu de Fortaleza? Fui para o Imparcel. Casei. Passamos nossa lua de mel no Rio Grande do Norte, Natal. E aí eu fui para uma equipe chamada Imparcel, no Paraná, Curitiba, onde ficamos 2 anos lá. Continuamos na seleção. Que cidade linda, né, Curitiba? Mas eu não morei em Curitiba, a gente morou em Arapoti, uma cidade a 200 e poucos quilômetros de Curitiba. Uma cidade muito pequena, né? Mas foi importante que ali eu continuei dei continuidade à minha... Sim. Que é o que era permanecer na seleção brasileira. Eu já estava pensando no Mundial de 1996. E assim, uma historiazinha legal aqui. Eu no voo pequeno, né? De poucas horas, 30 horas de Hong Kong para chegar aqui no Brasil. Bem curtinho. Eu tive muito tempo de pensar assim, poxa, eu quero ser o melhor jogador do mundo de futsal. Tu pensava nisso? Eu pensei, na minha volta. Mas para ser o melhor jogador do mundo, primeiro, eu preciso estar na seleção brasileira daqui a 4 anos. E o Mundial era depois de 4 anos. Eu disse, eu estou com 21, daqui para lá, poxa, eu vou estar com 24 para 25. Eu tenho que ralar para me manter. Por isso que eu falo, chegar na seleção brasileira não foi difícil, porque eu cheguei. Difícil é permanecer. E isso é em qualquer profissão, em qualquer situação, até na nossa vida cristã. Sim. Porque quando você, eu recebi o Senhor Jesus, levantei a mão, beleza. Isso é o processo inicial da salvação. Sim, o desenvolvimento.
A caminhada. A caminhada é todo dia. É verdade. E aí, a dificuldade foi essa. Mas, graças a Deus, eu cheguei depois de 4 anos. E ali foi fundamental, foi muito bacana na Empacel. Onde a gente conseguiu manter. Eu joguei 2 anos na Empacel. Depois eu saí para Enxuta, no Rio Grande do Sul. Aí começou a história minha com outro estado que me abraçou. Não é que os outros não me abraçaram, é porque eu fiquei pouco tempo. Mas no Rio Grande do Sul eu fiquei 5 anos, 5 temporadas, né? Aí não tem como. E aí eu joguei na Enxuta, da Serra Gaúcha, eu joguei no Internacional. Meu primeiro time de camisa. Que aí é outra história, diferente. Diferente demais. Eu lembro, tu tocou num assunto muito bacana. Eu lembro bem, eu consumia muito futsal, 96, 97, consumia muito futsal, mesmo pequeno, porque era o que tinha no colégio. Ok. Né? E passava de vez em quando o Globo Esporte. Isso. Né? Passava de vez em quando o Globo Esporte. Eu lembro que lá, a torcida, você no Atlético, você no Internacional, a torcida ia em peso pro estádio. Vasco da Gama, né? Eu joguei nesses 3 times de camisa. Eu lembro que você ganhou, eu acho que foi a Taça Brasil, não sei, Liga do Brasil, que a torcida invadiu. Foi no... nós jogamos no Internacional, no Gigantinho, né? A gente foi campeão da Liga. Que aí em 96 teve outro salto pro esporte, né? Porque antes era só Taça Brasil, de clube, de seleção. Tinha uns torneios circuito nacional. Aí teve o Mundial. Aí em 96 foi inserido a primeira Liga Nacional. Ah, Liga Nacional. Sim. Você ganhou com o Inter. Aí a gente ganhou com o Internacional. E foi muito bom assim. Pra gente foi ótimo, porque naquela época o futebol de campo do Inter só tava perdendo pro Grêmio, né? Que era o Jardel, que era o Paulo Nunes, o Filipão, essa turma toda. Só dava Grêmio. Grande Jardel também. E o nosso Internacional lá, né? Sem ganhar nada. E o futsal chegou e resgatou, que nós fomos campeão da Liga Nacional e campeão mundial de clubes. Imagina. Então todas as atenções foi pro futsal. Sim. Isso para mim e para todos que vivenciaram foi muito bacana. Mas não foi uma loucura, cara, porque tipo assim, você é acostumado no futebol normal, no Fute 11, vamos dizer assim, aquele estádio Beira-Rio lotado, aquele negócio. Isso transformar pro Gigantinho, cara. Capacidade de 17 mil pessoas. Lotado. Eu vou te dizer, todos os jogos, a maioria dos jogos da gente era lotado. Tu tocou num negócio legal ainda no Inter. Que mundial louco foi aquele do Inter? Não porque vocês ganharam. Louco que aconteceu na semifinal. Exatamente, porque o que acontece? Essas equipes que vieram jogar o Mundial para mim, e eu sempre achei, foi organizado na data errada, no período errado. Como Por quê? O Mundial de Clubes a gente foi jogar em fevereiro. Certo. Janeiro, fevereiro. Certo. E o calendário, até hoje, do futsal brasileiro, não é igual da Europa, porque o calendário lá começa um ano e termina no outro. Sim. O nosso começa em janeiro e termina em dezembro. E o que aconteceu? Quando o Internacional, a gente foi campeão da Liga Nacional, então ganhou o direito de quê? De representar o Brasil. Sim. E nós jogamos contra quem? Afinal, contra o Barcelona, que foi o campeão espanhol na época. Sim. E a rivalidade estava aí, Barcelona, Espanha, Brasil, e veio um time da Rússia também. Sim. Que acabou jogando contra a Espanha, e eles ficaram no caminho. Nós jogamos contra o time da Bunga Melati, na época, que era da Bélgica. Da Bélgica, isso. Que foi a surpresa. Sempre teve uma surpresa. Sim. E nós ganhamos. Só que, antes da semifinal, nós na classificatória perdemos por Bunga Melati. Foi. Aí... Por quê? Porque a nossa preparação, não é desculpa não. Certo. A nossa preparação, a gente estava vindo de uma pré-temporada, sem muito tempo de jogar, mas tinha que jogar porque a FIFA ordenou. De temporada. Exato. E esse Bunga Melati da Europa, o time do Barcelona,
Já tava Já ali estava o no quê? gás, já Na tava metade da temporada. Isso. Quer dizer, voando os caras. Quer dizer, ninguém quer saber disso, mas... É, verdade. E aí, num jogo na classificatória, nós acabamos perdendo de 6-5. Aí E vocês aí, ficaram em segundo. aí ficamos em segundo. O Barcelona, porque na teoria os campeonatos vai ser Brasil e Espanha. Aham. Um ano antes, nós ganhamos o Mundial lá, o pentacampeonato lá dentro. Sim. Lá em Barcelona contra a Espanha. Sim. E no ano seguinte, Mundial. Ia ser o quê? Brasil e Espanha. Ou seja, Internacional e Barcelona. E aí, Barcelona não quis jogar, porque se eles ganham do time lá... Fica em primeiro e fica pega em você em segundo. segundo. Ou seja, não teve a combinação, né? E aí eles fizeram Cara, aquele papelão. Foi muito Um engraçado. querendo fazer um gol no outro, não sei o quê. No final, É. eu lembro que o goleiro do Barcelona... Veio defender o Foi- próprio gol, o gol do adversário para não fazer gol, porque os caras Meu queriam fazer Deus gol ao do contrário. Gol contra, né? Cara, e eu assim, hoje analisando, não tinha necessidade disso. Tinha. Tudo depende da questão Tinha. do Era Barcelona contra um time dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Pra mim não tinha, porque tipo assim, ó, como você disse, era vocês vinham de uma pré-temporada. Eles já estavam na metade da temporada. Certo, iam se enfrentar na semifinal. Mas E foi bom pra gente. Eu particularmente, foi bom, porque se eles pegam a gente naquele momento, eles poderiam ter ganho da gente na semifinal. é isso. Porque dali a gente teve mais uns 3 jogos. Não, 2 jogos. E que deu mais ritmo pro campeonato. E também nos deu um alerta. Opa, nós não estamos bem. Então, vamos jogar mais humildezinho. Não que a gente estava jogando de exibição, mas tu entende o que eu tô falando. Entendo. A gente, opa, deu tempo da gente vigiar. Opa, É aquela E aí- derrota que te alerta. me alertou todo mundo. É verdade. Tanto é que chega na final contra o Barcelona, a gente massacrou o Barcelona. Pois é. Eles jogaram bem, eles tinham um bom time, mas a gente jogou bem melhor e Lotado o estádio. lotado. Aí que é massa. E aí ganhamos o Mundial também com o Internacional de clubes. A gente pulou um ano, mas no ano, você até falou, no ano anterior, 96. a rivalidade Brasil e Espanha começou ali. A rivalidade começou em 1990, né? Né? Onde muitos atletas que se destacavam aqui, na época, não existia o euro, né? Mas existia o dólar. Sempre existiu o dólar. Sim. Então, só é fazer a conversão dólar por real na época, sempre tinha vantagem. Então, muitos atletas não queriam pagar o preço de ficar preso aqui. Sim. Porque naquela época, até 2003 perdurou isso. Que atleta que fosse jogar fora não era convocado para a seleção. Tinha Caramba, isso. Tinha isso. Então, esses atletas que fosse para fora já sabiam que não ia ser convocado. Era um jeito de amarrar o atleta. De amarrar, aqui. exatamente. Claro que todo mundo não tinha condição, que de repente eu tinha, que o Vander tinha, porque esses atletas de ponta top sempre tinha salário bom, sempre tinha proposta boa. Sim. Mas o mediano para baixo não tinha. Não tinha. Aí quando tinha isso, o que aconteceu? Os caras iam embora. E com isso, com esse êxodo, a Espanha, que foi o país que mais acolheu, o nível da Espanha, Foi crescendo. e claro, e cresce. O esporte é isso. É isso aí. Se você, poxa, o Japão nunca vai ganhar do Brasil no futebol, e já ganhou. Já ganhou. A África do Sul Já ganhou. Jamaica agora, cara. Futebol feminino. Futebol feminino. Quem que imaginar que a Jamaica não ganhou, mas se classificou na frente do Brasil? Foi. Então, e é tudo assim. Se você dá condição, dá estrutura, você de repente não pode ser um talentoso, mas você pode virar um talentoso. Talvez essa evolução mais clara seja na seleção francesa. Naturalizou vários, Perfeito, né, perfeito. imigrantes. E o que aconteceu com o futsal espanhol foi isso. O espanhol ele tem uma certa técnica, mas não tinha a expertise, vamos dizer assim, do jogo do futsal.
foi levando, e aí tiveram grandes jogadores que contribuíram. O Gera foi um, que passou quase 5 anos jogando lá. Poxa, quem jogava ao lado do Gera e quem via o Gera jogava, técnicos, muitas coisas. E aí outros jogadores, vários jogadores, que não era nem conhecido aqui. E que a gente sabia entre nós que era craque. Entendeu? E essa rivalidade acirrou. Por quê? Todos achavam que a seleção espanhola ia dizer, mas vai nacionalizar bem uns 10. Vai vir. Não, eles sempre ficavam com 2. Eram 2 brasileiros, aqueles 2 brasileiros que os outros espanhóis tinham mais empatia, sim, que assimilaram melhor a cultura deles, né? Porque o europeu tem isso. Eu acho bacana isso. E aí ficou essa rivalidade. Desde 1990. E aí vocês ganham deles 96. Aí jogamos em 92 o Mundial de Hong Kong. Nós jogamos a semifinal contra a Espanha. Porque a Espanha não fez o trabalho de casa deles. Eles perderam um jogo lá e os Estados Unidos, eles empataram com os Estados Unidos e os Estados Unidos ficou em primeiro por causa de saldo de gol. Os Estados Unidos jogou contra o Irã, que era a Espanha, que a gente tinha que jogar com os Estados Unidos na semifinal. Isso. E aí jogamos contra... Foi a final antecipada, né? Vamos dizer assim. Brasil, e nós ganhamos de 4-1 deles. E em 96 já foi diferente, que era... Eles achavam que era a chance... E era a chance deles mesmo, de ganhar do Brasil, né? Eles nunca tinham... O Brasil, em 92, foi tetra, e eles não tinham título ainda. E só que em 96 eles pegaram uma equipe muito boa, que era do Brasil. Nós treinamos muito. Aquela equipe ali era... Que era eu, era o Choco, era o Fininho, era o Vander Acovino, poxa, Serginho no gol. Era um timaço, era um timaço. Era um timaço. O Vander era capitão. Era o capitão. O Vander foi capitão nos 2 mundiais. Foi artilheiro desse Mundial Nova Eu fui artilheiro. E aí começou a minha saga na seleção brasileira. Né? Aquele sonho que eu te falei, 30 horas, né? De ser o melhor do mundo. De ser o melhor do mundo. E tudo para honra e glória do Senhor. Eu sempre botava isso aí. Ali foi a primeira vez que tu foi Foi a primeira vez. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Ali eu fui o melhor do mundo no Mundial. Eu fui o artilheiro. E um título que muitos não falam, mas eu gosto de citar, e vou citar aqui. E eu fui o melhor atleta de assistência de gol. Caramba, então além do artilheiro, você deu mais passo pra gol. Eu fiz 14 gols nesses mundiais e dei 10 assistências de gols. Caramba. Para deixar bem claro aqui que eu nunca pensei em mim individualmente. Claro que eu tinha os meus objetivos, mas, poxa, se o cara tem 10 assistências de gols... Porque pensou na equipe também. Eu podia ter feito o gol. Né? Verdade. E ali, em 96, nós ganhamos, que eu digo que é o título mais difícil da seleção brasileira, sem dúvida. Dos 7 que eles têm. Aquele foi mais difícil. Por quê? Foi na casa da Espanha, em Barcelona. Uma pressão. Demais, a FIFA também querendo dar aquela ajudinha. Surgisse um novo campeão, né? A FIFA sempre tem essa, né? Tem. Que eu acho normal isso, né? Claro que eu acho que até agora não foi provado nada, né? No futebol, no futsal, que a FIFA interfere. Não. Mas, né? Que é sempre bom, né? Eu acho que tem que ter... Né? Mas só que demorou um pouquinho, né? Demorou a chegar o novo campeão. A Espanha veio ganhar as seguintes, né? Duas seguintes. Duas seguintes. Ganhou 2000 e 2004. Isso, que uma até com o Brasil, né? Uma foi na final com o Brasil, 2000, na Guatemala. 2000. Nós perdemos 4-3 com um gol no finalzinho do Javi Rodrigues. E em 2004 tivemos outro problema, que foi a Espanha não fez o dever de casa de novo. Pegaram na semifinal. Perdeu do Portugal, e aí Brasil e Espanha ia ser de novo a final. Nós tivemos que jogar contra a Espanha, e aí nós perdemos nos pênaltis. Voltando um pouquinho, esse de 2000, eu lembro que vocês estavam ganhando, aí estouraram o número de faltas. Exatamente, a gente saiu perdendo,
Saiu perdendo. Saiu perdendo. E aí viramos o jogo para 2-1, faltando 1 minuto e 39. A gente virou o jogo com 1 minuto e 39. Não. Virou o jogo com 1 minuto e 39, gol meu. Passamos 3-2. 3-2. Na sequência, tivemos uma falta. Aí o Rodrigo fez o gol, faltando 1 minuto e 30. Lavoisier no gol. Lavoisier no gol. E aí jogamos. Eu acho que a gente falhou nisso aí. Que a gente devia levar o jogo para prorrogação. Que na prorrogação tinha mais 2 tempos de 5, né? Sim. Mas a gente, a volúpia do Brasil, e aquele time a gente não... Ei, vamos parar de jogar. Não tinha como parar de jogar. É a mesma coisa você parar uma Ferrari. É a mesma coisa chegar pro Flamengo hoje, Palmeiras... Pede pra segurar. Segura aí. Não é característica do clube. Pronto, a gente não tinha essa característica. A seleção brasileira não tinha essa característica. Nem sabe jogar desse jeito. E aí a gente, nessa afã, nós fomos e no contra-ataque fizemos a segunda falta faltando 19 segundos. Ai, matou. E aí o Javier Rodrigues foi muito assertivo naquele dia. Né? Eu acho que chegou, ali era o momento para a Espanha ser campeão mesmo. E ali a gente foi vice-campeão, né? Mas você foi artilheiro também lá? E nesse Mundial eu bati meu recorde de gols em edição. Que no de 96... O de 92 eu fiz 8 gols, o de 96 14 e o de 2000 eu fiz 19. Só aumentando. 92, 8 gols e 5 assistências. 96, 14 gols e 10 assistências. 2000, 19 gols e 10 assistências. Não dá pra dizer que você fazia só pra você, não. E aí... Proporcional. E ali foi... Doeu muito essa final? Assim, Doeu. Pra mim sim, porque eu achava que meu ciclo tinha acabado ali. Em 2000? 2000, eu tava com 29 anos, né? Mais 4 anos, 33. O cara já ficou pensando. Porque, infelizmente, o Mundial é de 4 anos. E aí tu tem que pensar. É verdade. Tu quer jogar, mas, poxa, calma, e aí? Mas tu vai ter condição? Você pensa logo no timaço. Eu, sinceramente, achava que o meu ciclo ia terminar ali. Chegou a dar entrevista dizendo que tinha acabado? Não, eu não fiz. Ficou na sua. Pelé fez isso, né? Entrevista. Aí depois no 10/70 ele voltou. Eu não fiz isso. Eu fiquei na minha. Eu disse, vamos ver. Tanto é que, voltando, eu jogava no Vasco da Gama. Sim. Porque o Vasco fez aquele timaço também. Timaço. E aí, na minha volta, eu achei que eu ia pro futsal espanhol. Sim. Aí não foi? Não fui. Na verdade, eu acertei tudo. E na hora H, por um detalhe... Qual era o time? Era o Praia de Castellón. Praia de Castellón. Desde que eu cheguei na seleção brasileira em 1990, todos os anos... Eles chamaram. O Interview, que é um melhor time, né? Sempre me chamava para ir para lá. Eu sempre tinha proposta. E foi muito bom porque essa proposta, Cássia, como empresária, ela fez muito bem. Sempre usava essa proposta. Sim, até para continuar aqui. Para continuar aqui. O pessoal tal, disse, não, a gente dá isso aí. E foi verdade, foi dessa forma, entendeu? Deus abençoou dessa forma. E aí, quando acabou o Mundial de 2000, eu achava que o meu ciclo ia terminar. Seleção. E aí eu disse, poxa, tá na hora agora de... Quem era o treinador de 2000? Era o Wander Acovino. É o Wander. Porque em 99, o Tacão, ele se retira da seleção. Tacão. Um ano antes. Ele começou o ciclo de novo, de 97. Mas o Wander ainda jogava. O Wander jogava, aí o Wander parou de jogar em 97. 97, 90... Não. 99. O Wander parou em 99. Olha aí. E o Tacão parou do técnico ser da seleção em 99. Caramba. Aí
naquela época não existia um técnico, existia um técnico fixo, né, na seleção. Ele não fazia parte dos clubes. Era fixo mesmo, era só da aí seleção. nessa troca de bastão, o Wander tinha experiência como atleta, mas como técnico não, mas fez um excelente trabalho, o Wander. Tobias, todos esses times que você participou, você foi multicampeão. Todos. Mas os que eu me lembro, assim, de cara, que ficar emocionado de ver foi o Inter, Atlético e Vasco. E Vasco. Poxa, Caramba, o Internacional foi muito bom. O Atlético, assim, gostei de jogar no Inter, gostei de jogar no Vasco. Mas a paixão foi o Atlético. Eu sabia que no ia dizer isso, Atlético, ali foi demais. No Atlético foi o demais. que era o povo que acolhia. A torcida do Atlético lotava, são similares. Era mineirinho, né? São três torcidas de povão, né? São grandes. São grandes. Né? Mas no Atlético foi um ambiente que foi formado. Né? A começar pelo nosso presidente, o Zé Roberto, cara 10, Miltinho falecido, né? Demais. E aí os jogadores, todos entraram numa sintonia maravilhosa. E aí o atleticano, cara, o torcedor atleticano, cara. Tu é louco. Eu tenho saudade de todos, mas assim, eu guardo com carinho o do Atlético. Você jogar no Mineirinho, né? Nós jogávamos Mineirinho quando a gente tinha jogos grandes. E aí dava 25, 27 mil pessoas. Mineirinho com 25. Era uma época que o Mineirinho também sediava os Jogos do Brasil de vôlei. De vôlei, exatamente. E a gente competia muito, né? Competia muito. Aí vocês metiam 25 mil pessoas no Mineirinho pra gritar Galo, Galo. E assim, ó. Eu assistia na Bandeirantes, cara. Era muito massa. E eu tive o privilégio, indigesto, vamos lá, que eu joguei a favor. Eu joguei 2 anos a favor no Atlético, 98 e 99. E aí eu saí no final de 99, no início de 2000 eu tava no Vasco. Aí foi campeão em cima do Atlético. Quem foi a final? Vasco e Atlético, coisa que eu não queria, né? Caramba, velho. E o primeiro jogo foi no Mineirinho. Então, eu joguei com 25, 27 mil pessoas. Conta. Me aplaudindo. Te aplaudindo. Isso, mas quando eu não votei no Vasco, no ano seguinte... Algumas aplaudiram, mas a maioria não. Mas foi experiência... Mas a torcida do Atlético ainda tem... Lembra? Lembra. Tem carinho e tudo. Quando eu estou em Belo Horizonte, de vez em quando eu vou lá, o pessoal... Acolhe muito bem, né? Demais. A galera dali, a gente boa demais. Todos os estados brasileiros têm uma lembrança legal minha. Agora, tem esses 3, né? Que ficou... Inter, Porto Vasco, Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Ali é top. Aí veio o ciclo de 2004. 2004. Tu se sentiu bem porque tu saiu de 2000 já dizendo, não... Pois é, 2004... Tava jogando aonde? Eu tava na Espanha. Como eu te falei, 2001 não deu certo a minha ida. Aí eu fui pra Malve. Joguei mais 2 anos. Início da Malve, né? Início da Malve. Joguei 6 meses no Banespa, que eu fui para 1 ano. O Banespa, na metade do ano, o patrocínio foi retirado. E aí surgiu a oportunidade para ir para a Espanha. Sim. Eu estava na seleção brasileira ainda, mas é aquilo. Será que eu vou chegar daqui a 2 anos? Eu me encontrava bem e tal. Só que em metade de 2003 surgiu essa proposta para ir para um time chamado Polaris Ouro Cartagena. Era um time que estava iniciando, que seria a 3ª força lá, né? E aí me contrataram para ser vamos dizer, o puxador desse o idealizador desse projeto, né? E eu fui. E, cara, lá foi muito bom. Eu dei um salto de qualidade porque aqui eu jogava 150 jogos por ano. Lá eu ia jogar 60, 70. Caramba. Então a longevidade que eu achava que hoje eu entendi porque eu pensava assim,
se eu continuasse aqui no futsal brasileiro, eu não ia chegar. Você já estava pensando no calendário, né? Não ia chegar, porque eram muitos jogos. Verdade. Quando eu fui para Espanha, poxa, só 70 jogos, eu jogava uma vez na semana só, de 15 em 15 dias eu jogava fora, o calendário é diferente, isso ajuda. É a reclamação do futebol brasileiro aqui. E até hoje, né? O futsal da Espanha, o calendário é igual ao futebol lá. Começa num ano e termina no outro. Só joga dia de sábado. Os times que são campeões de Liga Europa joga a Champions League de futsal que tem. Mas é tudo organizado. Então, loucura, a vida útil do atleta, eu cheguei lá com 32 anos. Todo mundo achava que eu já... Aí é pra parar. Foi só pra passear. Eu joguei mais 5 temporadas. E nessa última temporada, na penúltima temporada, na temporada de 2004, eu achava que eu não ia ser convocado. Porque eu acho que chegou a oportunidade. Veio uma geração magnífica, né? Mas aí eu fui convocado. Por quê? Fui convocado pelo que eu já estava fazendo na Espanha. Quando eu cheguei na minha equipe, no primeiro ano eu era artilheiro fui artilheiro do campeonato, vice-artilheiro da Liga Espanhola. Com 32 anos. No ano seguinte, no ano do Mundial, eu fui convocado como o vice-artilheiro. Eu fiquei atrás do Lenísio e do Schumacher. Eu me lembro muito bem, a minha convocação saiu, eles tinham 37 gols, os dois. Eu tinha 32, alguma coisa assim. Porque o Mundial foi em novembro, metade de temporada pra gente, né? E aí quando eu recebi a convocatória, a minha esposa chegou e disse, se eu fosse você eu não ia. Entendo. Eu disse, eu vou porque... Não, ela disse por quê? Que assim... Tipo... Não, porque ela queria, assim, que eu parasse por cima. Tipo assim, não, já deu. Entendi. Você já fez muito. Já jogou 3 mundiais, tá bom. Hã? E aí o que acontece? Eu teimosão, e claro que eu fui, não me arrependo. Não me arrependo de nada disso aí. E fui. E infelizmente a gente perdeu na semifinal. Eu não sei se ela já estava prevendo isso. Isso aí foi muito, muito difícil para mim, assim. Muito difícil, assim. Eu fiquei triste, porque... eu queria terminar meu ciclo numa seleção brasileira campeão. E aí uma pessoa me falou para mim, e quem falou que tu não terminou como campeão? Ser campeão foi o meu pai. E quem falou, cara, que tu não terminou? Tu é campeão, cara. Tu perdeu. Isso foi muito importante, né? Então, a valorização de que mais importa. Né? Exatamente. Aí ali eu já percebi, meu último mundial mesmo, até porque teve o Pan-Americano, né, aqui. Teve. E eles queriam alguma coisa que eu jogasse, eu disse, não, eu parei de jogar na seleção brasileira. Aí cogitou a chance de ir para o Pan-Americano? Não, assim, se tu estiver bem, se tu não sei o quê, porque o pessoal me conhecia. Sim, muitos anos de seleção. E sabia da minha responsabilidade, sabia do meu condicionamento. Eu parei de jogar em 2007. 2007. E ainda no Brasil? Na Espanha. E aí... parei de jogar, o time querendo que eu renovasse mais. Eu disse, não, eu parei de jogar. Com quantos anos? Eu parei com 37 anos. 37. Porque chega uma hora que a gente tem que entender que há um momento de você pausar. Então, eu comecei muito cedo. Então, tem uma linguagem no esporte que nós chamamos de saturação do esporte. Sim. Eu, com 37 anos, meus últimos 2 anos na Espanha, antes eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E nesses últimos 2 temporadas eu era o último a chegar e o primeiro a sair. Caramba. Isso estava me incomodando muito. Aquela vontade, né? Nós chamamos saturação.
do esporte. Saturação. O cara tá E aí eu saturado, preferi parar, né? parar de jogar. Tanto é que quando eu parei de jogar e vim para morar em definitivo aqui em Fortaleza, tiveram mais 2 propostas do futsal russo e futsal italiano, porque eles achavam assim, não, o Manuel vai dar uma pausa aí de 3 meses, ele vai voltar. E eu tive propostas. Aqui, eu me lembro, em 2007, o Fortaleza tinha um time de futsal, né? Tava investindo bem. Me chama o Betinho, né? Que faleceu tragicamente naquele acidente, um assalto. Ele foi lá em casa, cara, vem jogar, não sei o quê. Eu disse, Betinho, eu quero agradecer aí o pessoal do Fortaleza. Mas eu parei mesmo. Saturado mesmo. Parei. E não me arrependi. O atleta tem que reconhecer a hora, o momento. E também a família, né? A família também, Cássia, Lucas. Muito tempo longe deles, assim. Para todo lugar que eu fui morar, jogar, eles estavam comigo. Mas, poxa, a seleção... Ó, teve oportunidades que, por jogar no Brasil e você tem que jogar no melhor time, você joga mais. Teve uma época que a gente foi com o Vasco, não, com o Atlético, 10 dias no Japão. Eu voltei, passei 2 dias em casa, convocação para a seleção brasileira, vai jogar na Europa, mais 10 dias. Eu passei 2 dias em casa e tive que ir. 20 dias viajando. É isso. E aí é porque quem tá de fora acha que é bom. Não tô aqui para desencorajar ninguém, não. É excelente, mas se paga-se um preço. E às vezes um preço alto. E hoje, Manuel Tubes, como é que tá a família, hoje, graças a Deus, o Manuel Tubes é empresário? Na verdade, assim, quando eu parei de jogar, resumi, eu tinha um sonho de contribuir para o esporte. Sim. Né? Financeiramente, se eu dissesse aqui que, não, graças a Deus, Deus nos honrou e nos honra hoje, né? Mas, assim, eu tinha esse sonho e encontrei esse sonho no Sistema Fé Comércio. Que eu sou muito grato ao Sistema Fé Comércio, eu sou muito grato ao SESC, né? Que quando eu cheguei em 2007 aqui, eu precisava de um parceiro e as portas do Sistema Fé Comércio, através do SESC, né? Foram abertas para mim e eu passei 15 anos dentro do Sistema Fé Comércio no SESC, onde a gente fomentou o projeto Manuel Tobias Futsal SESC, acho que todo mundo conhece, principalmente aqui. Nós tramitamos aí 15 anos, até o ano passado, né? Que eu tenho certeza que aquele sonho que eu tinha de contribuir, devolver para o esporte, principalmente para o meu esporte futsal, Deus permitiu eu realizar. E Deus me surpreendeu de uma forma que eu não imaginava, né? E eu pensei que esse momento não ia durar 15 anos. Eu passei 15 anos fazendo isso. Então hoje, grandes jogadores, o Gabriel Gugel, o Dudu, enfim, você sabe disso. Que oriundos lá do projeto, um projeto sem nenhuma vaidade, um projeto que o pensamento realmente estimular, oportunizar mesmo para essas crianças. Primeiro, a questão cultural do esporte, né? Esporte, escola, esporte, disciplina. E também apareceram muitos talentos, né? E hoje, para mim, esses meninos hoje, que são profissionais do futsal hoje, não só aqui, estão no mundo aí, para mim foi o maior golaço. Eu acho que minha dívida, que eu não tinha dívida, mas num bom sentido da palavra, minha dívida com o esporte, que tão generosamente me deu praticamente tudo que eu tenho. A coisa mais importante que eu tenho é minha esposa, meu filho, é o legado que Deus permitiu. Muitas pessoas que Deus permitiu também se encontrar, né? E falar do amor de Jesus na minha vida, né? E que essas pessoas também foram alcançadas. Isso para mim eu não tinha ideia. E foi muito importante, né? Eu estou atualmente trabalhando em outros projetos. Eu não gostaria de falar aqui, né? Não, fica à vontade. Tem alguma coisa do esporte no meio, até porque a gente está
em análise, né? E eu pausei esse ano, dei uma pausada e disse, eu entendi que Deus fez o mundo em 7 dias. No 7º ele descansou. Então, a nossa parceria dentro do Sistema Fé Comércio foi pausada, né? Não íamos continuar, foi show de bola, eu agradeço aqui mais uma vez. E agora? Eu vou cuidar um pouquinho da minha família, né? Eu tô com esse ano sabático, Ano né? sabático, né? E eu fiz muitas coisas, me dediquei, estou me dedicando muito mais à igreja. Amém. Hoje, dentro da CC Videira. Amém. Né? E projeto Deus, com os casais, né? Com casais, exatamente. E Deus tem me dado esse tempo. E o tempo que eu te falo, te dá essa condição. Né? Essa condição financeira de você, eu posso aguardar. Mas assim, nós já estamos com outro projeto aí. E se Deus quiser, brevemente, se for realmente da vontade de Deus, porque eu creio muito nisso, tá? Eu creio que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, né? E hoje nós estamos fazendo isso para a honra e glória de Deus. Amém. E é isso, gente, estivemos aqui com o Manuel Tobias, a gente tem uma espécie de ritual do bem, a gente tem nossa camisa, que já a gente vai pegar ali. Tá lá no meu carro, viu? Lá numa bolsa, lá no meu carro, que eu tive que levar pra fazer uma gravação. E todo mundo assina essa camisa, que é a camisa do Sheila. É uma honra pra mim. Do Sheila Leriado. Uma honra pra mim, pra gente aqui da NC Esportes, ter você aqui, Manuel Tobias. Pelo aquilo tudo que você fez pelo esporte. E agora eu vou puxar um pouco mais pro meu lado. Por aquilo que você representou pra mim, como atleta. Mas é muito bom... Eu me identifiquei muito com o jornalismo porque, principalmente esportivo, porque eu comecei a conhecer meus ídolos do passado, vamos dizer assim, e eu comecei a admirar de outra forma. O Sérgio Alves foi assim, Michel Guerreiro foi assim. Michel Guerreiro, grande Michel demais. Muito, muito, muito. E com você não está sendo diferente. É muito bom quando casa o negócio, tá entendendo? Porque assim, o meu filho hoje tem 2 anos. No futuro ele vai ver isso aqui. E tem pessoas que eu quero que meu filho escute. E tem outros que eu não quero. Legal. Tá entendendo? E eu queria realmente que ele olhasse, olha, tá aqui uma pessoa que você pode escutar. Uma entrevista e tal, se espelhe em algumas pessoas, lógico, o espelho é Cristo, o nosso espelho é Cristo. Claro. Mas é muito bom quando isso se casa, assim, o atleta, que era seu ídolo, você está conhecendo, pessoalmente, maravilhoso, para mim é uma maravilha. E outra coisa que eu gostei muito, foi que pela primeira vez a gente conversou sobre Deus aqui. Ah, é? É. Legal. Sobre essa parte cristã, porque... O nosso ritmo de trabalho é muito intenso, muito, muito intenso. E assim, nós que temos o Espírito Santo, a gente é muito carente de Deus. E quando a gente, no meio do trabalho, a gente começa a trabalhar e conversar sobre Deus, melhor ainda, né? Dá uma paz muito grande. Mas eu quero deixar aqui um recado para quem vai aqui, né? Para o seu filho que vai assistir. Amém. Que eu quero dizer que o troféu, o gol, o título mais importante da minha vida foi conhecer esse Deus. Esse Deus da Bíblia. E eu quero convidar que vocês possam conhecer. Claro que ser 3 vezes o melhor jogador do mundo é importante, foi. Atuar na seleção brasileira por 14 anos, magnífico. Mas a nossa vida não termina aqui. Né? Nós temos que pensar na eternidade. E isso é mais um presente de Deus, porque a Bíblia fala que Deus colocou no nosso coração a eternidade. É verdade. E eu quero terminar com esse versículo aqui, que foi um versículo que minha irmã, aos 15 anos, ela falou para mim, que é uma promessa para mim, promessa para você e promessa a quem vai estar assistindo atual, que está em Mateus 6,33, que fala lá que se eu e você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, em outras traduções, todas as coisas
vos serão acrescentadas. Então, que a gente possa buscar a Deus, o reino dele e a justiça. E o que é a justiça de Deus? É ser bom filho, é ser bom pai, é ser bom cidadão, é respeitar o ir e o vir das pessoas. E é isso aí, gente. Nosso querido Manuel Tobias já assinou a camisa. Mateus 6,33 é o recado para eles. Buscar primeiro as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Valeu, galera. Até o próximo Cheio de Leriado.